Bem-vindos ao curso Ética, Valores e Saúde na Escola. Hoje é a nossa 11ª aula da disciplina Educação Especial e Inclusiva, Avanços e Desafios. O título do nosso encontro hoje é Ética e Saúde na Escola, a legislação como instrumento de inclusão, e eu sou a professora Lúcia Tinóis. Os objetivos da nossa aula hoje serão apresentar alguns documentos nacionais e internacionais referente ao direito à educação, apresentar e discutir referências legais sobre o direito à educação de alunos com necessidades educativas especiais e refletir o uso dessas referências legais como instrumento do professor. Vamos iniciar nosso encontro com um questionamento. Por que será que existe a necessidade de reafirmar e garantir o direito da educação para todos? Numa sociedade mais justa, será que os direitos básicos, e a educação é um deles, não seria uma premissa? Diante disso, vou trazer agora alguns documentos internacionais que trazem esta garantia. Em 1944, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU apresenta os principais direitos da humanidade, dentre eles o direito à educação. Em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos na Tailândia, também pela ONU, traz a questão do direito à educação, mas reafirma que todos, de diferentes etnias, religiões, gêneros, com as diferentes diversidades, também têm o direito à educação. Em 1994, a Declaração de Salamanca apresenta os princípios, políticas e práticas em educação especial e apresenta o direito da educação para os alunos com necessidades educativas especiais nas escolas regulares de ensino e reafirma esse direito do princípio da inclusão. O que é importante entender na elaboração desses documentos internacionais? Que eles são frutos de um contexto histórico. Quando pensamos que a Declaração de Direitos Humanos da ONU aconteceu em 1944, tem um contexto histórico e político mundial aí presente. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, onde vários direitos vinham sendo negados. Ao pensar em Salamanca, em 94, é um contexto nos países europeus da defesa do princípio de inclusão. Então, faz todo sentido entender que estes documentos, eles são produzidos em contextos históricos, eles tendem a buscar uma sociedade mais justa, né, contra qualquer forma de discriminação para qualquer pessoa, e eles trazem como princípio a educação no lugar do exercício da cidadania, contra a marginalização do processo educacional. Os documentos nacionais também são frutos desses contextos. O primeiro a apresentar hoje no nosso encontro trata de 1988, a Constituição Federal do nosso país, que estabelece o direito das pessoas especiais de receberem educação. E aí, lembrando do nosso questionamento, existiam sim documentos nacionais anteriores à Constituição. Nós fizemos um recorte para esse nosso encontro, mas por que reafirmar que pessoas especiais, elas têm um direito a receberem educação? E aí eu acho que dá para a gente pensar um pouco, quando a educação no nosso país, a educação pública, virou universal. Lógico, hoje em dia nós temos toda uma outra discussão em relação à qualidade oferecida por essa educação pública. Mas nós não podemos dizer que hoje ela não é para todos. Pelo menos a garantia da matrícula. Em 1996, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que assegura aos alunos com necessidades especiais currículos, métodos, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades específicas. Considerando o contexto, esta lei de 1996 é pós o encontro de Salamanca, na Espanha. Dentre as legislações referentes ao direito à educação e à educação do aluno com necessidade educativa especial, esta lei
traz questões muito específicas em relação à atuação e à função do professor, do coordenador pedagógico, quando ela apresenta as questões relativas a planejamento, organização de ensino, recursos. Então, esta é uma legislação que o professor tem que trazer muito próxima a ela. Em 2000, nós temos a Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esta lei, em particular, não é apenas referente à educação, mas sim à sociedade como um todo. Mas fica meu questionamento: quantas escolas vocês conhecem que foram construídas depois de 2000 e que não oferecem nenhuma acessibilidade para o aluno cadeirante? Ou quantas escolas foram reformadas depois de 2000 e ainda nós não temos acessibilidade básica para o aluno amputado, ou mesmo o aluno que está temporariamente com gesso e tem dificuldade de locomoção? Em 2001, nós temos o Plano Nacional de Educação, que explicita a responsabilidade da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios na implementação dos sistemas educacionais. Considerando que a educação é um direito para todos e vem sendo assegurada na legislação, qual é a responsabilidade da União, dos Estados e do município nessa garantia ao implementar os sistemas educacionais? Em 2001, nós temos o Decreto 3.956, que reconhece o texto da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência. Este decreto traz implicações legais até em relação ao acesso à matrícula. Um aluno com necessidade educativa especial ou um aluno com deficiência, ele não pode ter negado a matrícula em uma escola simplesmente por sua condição. Em 2002, nós temos a Lei 10.436, que reconhece a língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão. É uma lei nova, mas quantos de vocês que são professores que tiveram a formação iniciada um pouco antes de 2002, ou que terminou depois de 2002, não tiveram a disciplina de Libras? Quantas escolas vocês conhecem que tem um intérprete de Libra, quando na escola nós temos o aluno surdo que faz uso dessa linguagem? Nós temos em 2007 uma política, e aí não é uma lei, não é um decreto, não traz a garantia legal, mas uma política norteia todas as ações governamentais da União, do Estado e do município em relação à educação. Nesse caso, essa Política Nacional de Educação Especial, ela vem numa perspectiva da educação inclusiva e ela ressalta a premissa de inclusão escolar para o aluno com necessidade educativa especial, trazendo a educação especial como apoio do sistema regular de ensino. Agora, algumas considerações referentes a estas legislações e esta política que eu apresentei a vocês. Elas também são frutos de contextos históricos e sociais, não simplesmente no nosso ambiente, não simplesmente no nosso país, mas também sofrem influências de documentos internacionais, e eu acho que na nossa história, em relação ao atendimento ao aluno com educação especial, Salamanca é um divisor de águas. Essa legislação, ela é fruto de embates. Costumamos dizer que a legislação é específica para uma minoria. E eu brinco que às vezes, quando nos referimos a minorias, em termos quantitativos, eles não são minorias, e sim maiorias, né? Mas como eles não estão próximos ao poder, eles não conseguem fazer com que seus anseios, suas questões sejam ouvidas, né? Seus direitos sejam atendidos, eles se tornam minorias. Esses embates fazem com que essa legislação tenha avanços e retrocessos, tenha ganhos e ao mesmo tempo gerem interpretações
conflituosas, difíceis e muitas vezes as políticas que são frutos dessa legislação não atendem a quem realmente deveriam atender. Mais um momento de reflexão, fica o questionamento para vocês. Como garantir a efetivação dessa legislação, dessa garantia primeira do direito à educação? E como usar essa legislação a favor do nosso aluno, que seria a nosso favor? Então, na relação à legislação e o professor, é importante conhecer a legislação, sim, para que possamos entender o direito à educação como premissa básica para todos, entender que a nossa atuação profissional da educação está extremamente ligada à nossa concepção e entendimento desse direito. Precisamos conhecer essa legislação, sim, para buscar apoio em diferentes instâncias. E aí, quem é professor de redes municipais de ensino precisa conhecer, sim, o estatuto, todas as regras e normas desse sistema para procurar ajuda, procurar apoio, né? Buscar dialogar e buscar ajuda de diferentes profissionais, tendo consciência qual é o nosso papel de educador e como esses diálogos vão ajudar no exercício da nossa profissão. Buscar tecnologias assistivas, e essas tecnologias não necessariamente são caras, algumas são, outras não. Como exemplo de uma tecnologia cara, uma rede municipal não muito grande, que atende alunos cegos, ela teria que ter uma impressora Braille, não necessariamente em cada escola, mas na Secretaria de Educação, e o professor que trabalha diretamente com esse aluno cego, que já domina o Braille, deveria sim poder mandar seu material para ser impresso num Braille, né? Existem várias possibilidades de ajuda e que nós só podemos buscar se realmente conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Por fim, deveríamos brigar pelos nossos direitos como professores de aluno com necessidade educativa especial, porque assim nós vamos parar de brigar com esses alunos e vamos brigar por eles, na garantia do seu direito básico, que é a educação. Para finalizar, os documentos, decretos e legislações utilizadas aqui estão disponíveis na página do MEC, na seção de Educação Especial.